Esse púlpito pequeno aqui compromete a gente um pouco, sabe, irmãos? Mas vai dar certo em nome de Jesus, né? Graça e paz a todos, amém? Que bom estarmos mais uma vez, né? Na casa do Senhor, para louvar e adorar o santo nome dEle. Um culto muito especial. O culto da família, né? Família, não precisa nem falar, né, irmãos? Se você tem uma família, você sabe o valor que é uma família. E não somente o valor que é para você, mas também o valor que é para Deus, que é o maior interessado no bem-estar das famílias e principalmente das famílias da casa dele, de nós, né? Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem deseja ter famílias abençoadas no Senhor Jesus? Amém, né, irmãos? É uma pergunta um tanto quanto sem noção, né, irmão? Porque todo mundo deseja ter famílias abençoadas. Mas eu quero dizer para você que somente o nosso desejo não vai fazer as coisas funcionarem. Nós precisamos desejar e precisamos agir. E é nesse agir que entra a palavra de Deus, o conhecimento da verdade, aplicada na minha e na sua vida, dentro dos nossos lares e na nossa família, é que vai fazer termos verdadeiramente uma família abençoada no Senhor Jesus, amém? Eu quero ler com você, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, 20, versículo 20. Amém? Glória a Deus. Versículo bem conhecido, né, irmãos? Isso é Jesus falando, tá bom? Apocalipse 3, 20, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei aonde? Em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Que maravilha, né, irmãos? Que glória! Este é o desejo do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele não precisava deixar o seu trono de glória, a sua majestade, para vir a esse mundo padecer na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas por amor, ele veio. Por amor a cada um de nós, ele veio dar a sua vida para livrar a nós da condenação eterna. O homem, nós sabemos que o homem, ele nasce em pecado. Mas nascer em pecado não é o problema. O problema é morrer no pecado. Porque se esse homem que nasce em pecado, ele morre no pecado, ele estará condenado eternamente a viver uma vida separada de Deus. Ou seja, ele estará no inferno. Parece duro, né, irmãos, falar sobre isso. Mas precisamos, como ministros da palavra do Senhor, as igrejas precisam falar sobre o pecado. Quem prega precisa pregar sobre o pecado, ou melhor dizendo, contra o pecado. As igrejas precisam falar sobre o arrebatamento. As igrejas precisam pregar sobre o arrependimento. As igrejas precisam pregar a mensagem da cruz. Porque parece que ficou esquecido no meio de nós. Ninguém quer falar mais do pecado. Ninguém quer falar que o homem precisa se arrepender do seu pecado. Que o homem precisa de Jesus Cristo para herdar a vida eterna. E nós estamos vendo as igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, de pessoas que ainda não entendem por que estão dentro de uma igreja. Porque está faltando a mensagem da cruz. Está faltando os pregadores falar para as pessoas, e principalmente os pregadores das televisões e das internet, dizer:
você precisa de Jesus, para que Ele cubra com o seu sangue os seus pecados, porque senão você não herdará a vida eterna. Esse é o foco do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que você, que eu, que nós, estamos numa igreja que não se exime de pregar a verdade do Senhor. Todos os pregadores que aqui sobem, eles falam sobre isso, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que no céu não entra pecado. Eu, você, já percebemos que aqui nós levamos uma palavra como ela é verdadeiramente, como tem que ser. Jesus um dia vai voltar, e não tarda, e Ele quer encontrar uma igreja santa, remida e lavada no sangue do Cordeiro, para a glória de Deus. Mas muitas igrejas estão como a igreja de Laodiceia. O contexto desse texto que nós lemos fala de uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, onde o apóstolo João escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, um alerta, uma exortação às igrejas, e essa igreja ela é reprovada. É uma igreja que, segundo o texto, diz que ela tinha tudo. No versículo 3, se você puder ver, versículo 15, aliás, do mesmo texto, o Senhor Jesus vai falar para essa igreja o seguinte: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente, tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, versículo 17, estou rico e de nada tenho falta. Era uma igreja que achava que porque tinha riquezas, tinha posses, não precisava de Jesus, tinha deixado Jesus de fora, tinha deixado Jesus de lado. E quantas igrejas não estão por aí? Como disse o pastor uma pregação aqui uma vez, tem o altar, tem o cordeiro, tem o fogo, tem a lenha, mas aonde está o cordeiro? O cordeiro está lá fora, batendo na porta. E as pessoas estão iludidas dentro dos templos, achando que estão seguras com as suas riquezas, com as suas posses, buscando somente as coisas daqui da terra, e esqueceram que o cordeiro está lá fora. E essa era a realidade da igreja de Laodiceia. E Jesus repreende veementemente a igreja, na continuação do versículo. Ele vai dizer o seguinte: a igreja diz, olha, eu sou rico e abastado e de nada tenho falta. E diz, não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Essa era a realidade da igreja que achava que tinha tudo, desprovida da graça de Deus, pobre, miserável, não enxergava realidades espirituais, estava nua, despida. E Jesus traz essa repreensão veemente à igreja de Laodiceia. E no versículo 20 ele chega a dizer, eu estou fora de vocês, eu estou fora, mas eu estou desejoso entrar, eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz, não somente ouvir, mas abrir a porta, é atitude, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu vejo que muitas famílias estão necessitando de ter essa comunhão com Jesus, não somente as igrejas, mas as famílias, as pessoas de um modo geral. Jesus, nesses últimos dias, está batendo, irmãos, está batendo forte, não somente batendo, ele está dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, ei, eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, sou Jesus, alguém me ouve? E muitas pessoas não ouvem, e aquelas que escutam, aquelas que estão ouvindo muitas vezes, não tomam a atitude de abrir a porta. Muitas pessoas cantam aí, que o louvor do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Isso é muito sério.
mexe com minha estrutura. Já pensou, irmãos? A profundidade dessa letra, e as pessoas não atentam para isso? Muitas pessoas dizem, eu quero Deus na minha casa, entra na minha casa, mas você não abre a porta, mas você não toma a atitude de convidar Jesus. E muitas famílias estão necessitando de ter verdadeiramente esse encontro com Cristo. Jesus, ele não quer somente entrar na sua casa, ele quer ceiar com você, ele quer ter comunhão com as famílias, ele quer sentar à mesa com as famílias. Para nós, que estamos acostumados muitas vezes, algumas pessoas na hora da refeição, um pega um prato, vai para o quarto, outro pega o prato, vai não sei para onde. Mas na cultura judaica, sentar à mesa significava muito. Na cultura judaica, o momento da refeição era um momento sagrado. Eles se lavavam, se banhavam para sentar à mesa. Representa comunhão. Sentar-se à mesa com alguém era sempre um sinal de respeito, amizade e confiança. Partilhar a mesa, compartilhar o pão, era ter o desejo de compartilhar também a vida. E é neste contexto que Jesus entra. E é neste contexto que está o desejo de Jesus, de compartilhar a vida dele com você e você a sua com a dele. É uma comunhão de duas mãos, Jesus com você e você com Jesus. Esse é o desejo de Deus para nossas famílias. Jesus quer entrar na nossa casa. Ele está lá fora, mas ele não está de passagem, ele não está como alguém alheio. Não, ele está batendo, ele está batendo, ele está querendo entrar na nossa vida. Então não deixe Jesus fora da sua vida, não deixe Jesus fora da sua família, não deixe Jesus fora da sua casa. Diga para você nesta noite, aliás, não, diga para Jesus nesta noite, eu decido abrir a porta. Jesus, eu sei que tu está batendo, e eu decido abrir a porta para ti. Entra na minha casa, entra na minha vida. E nós podemos ver nos evangelhos, que existem muitas casas que Jesus visitou, que Jesus entrou, durante aqui o seu ministério terreno. E em cada uma dessas casas, aconteceu algo especial. Em nenhuma dessas casas que Jesus entrou, elas foram a mesma. Em cada uma delas, Jesus estava ali, e ele percebia a situação, e levava aquelas famílias, aquele lar, o que estava faltando. E é nesta noite que eu quero convidar você a viajar comigo nos Evangelhos de Cristo, para que nós vejamos algumas casas, das quais Jesus entrou, e ali ele transformou a realidade daquela família. Amém? Vejamos algumas casas, e eu quero conversar com você logo começando. A primeira casa que eu vou falar nesta noite, o relato está no livro de João. João, capítulo 12, 2, versículo 1, João 2, 1. Quem não achou, acompanha no telão, por favor. Vamos ganhar tempo em nome de Jesus. João 2, versículo 1 diz assim: E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e cada uma das talhas cabia 2 ou 3 metretas,
ou seja, aproximadamente 40 litros. E disse Jesus: enchei de água as talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Irmãos, para nós aqui nos nossos dias, não parece de tão grande importância faltar vinho num casamento, ao ponto de precisar de uma intervenção divina. Mas na cultura judaica, quando vemos a simbologia do vinho, nós entendemos muito bem a preocupação da mãe de Jesus, quando essa descobre que na casa está faltando o vinho, ou vai faltar o vinho, ou está prestes a faltar o vinho. Porque o vinho na cultura judaica, ele representa a alegria. Então faltar o vinho no casamento naquela ocasião seria uma grande vergonha para o noivo. Acabaria a festa, estaria tudo arruinado, e em alguns casos mais radicais, poderia até acabar as bodas, porque o pai da noiva poderia entender que o noivo não tinha condição de suprir as necessidades da família, tendo em vista que deixou faltar vinho na festa do casamento, deixou faltar alegria na festa de casamento. Então, veja só o tamanho da tragédia que estava anunciada a acontecer naquele casamento, naquela família. A pergunta que fica é: e se Jesus não estivesse ali? Mas para a sorte, podemos dizer assim, daquela família, Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, não importa o que esteja anunciado para acontecer de ruim na tua família, não se preocupe, Jesus opera o milagre. Quando Jesus está na casa, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele guarda, Ele cuida, e Ele irá suprir todas as nossas necessidades. E para aquela família, Jesus estava ali. E a presença de Jesus faz e sempre fará toda a diferença. A presença de Jesus faz e sempre fará toda a diferença. Jesus estava na casa, mas faltou o vinho. Mesmo Jesus estando na casa, não deixou de se levantar uma adversidade, não deixou de se levantar uma circunstância negativa, da qual aquela família não estava esperando. Faltou o vinho. E a irmã Maria, não me pergunte como, ela descobre que não tem vinho. Imagino que Maria chegou lá na casa e entrou lá no meio lá da cozinha, lá, e foi bater lá onde estavam os preparativos, né? E ouviu uma conversa que o vinho estava acabando. E ela chega para Jesus, ela corre até Jesus e fala: não tem vinho. Mas o que Maria esperava que Jesus fizesse? Tendo em vista que ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. E o que tinha Jesus com o vinho? Tendo em vista que ele não era o dono da festa. Não seria melhor chegar para o noivo, ou para o mestre-sala, por exemplo, que é o responsável ali, e dizer: olha, não tem vinho, fala aí para o noivo, dá um jeito, chamar o carro aí da São Brás, o caminhão, que o negócio vai ficar ruim aqui.
Mas ela chega para Jesus e diz: Jesus, não tem vinho. E agora nós entramos num debate teológico que não é a questão dessa ministração, mas a resposta de Jesus, para quem olha assim, parece um tanto quanto grosseira para a mãe dele. Ele diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa a respeito de Cristo. Cristo, ele tinha duas naturezas: a natureza humana, a natureza divina. E aqui Jesus está falando da sua natureza divina. Em nenhum momento Jesus foi desrespeitoso com Maria, ou grosseiro. Tanto é que Maria entendeu o que Jesus disse. Nós devemos entender também que a tradução, muitas vezes, não colabora para um bom entendimento nosso. Algumas Bíblias não são fidedignas à tradução do grego. Mas pela atitude de Maria, entendemos que Jesus não fez nada demais, não cometeu nenhuma grosseria com ela. Muito pelo contrário, ele entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Que ela não sai triste, ela não sai revoltada, mas que menino mal educado, não me respeita. Não, ela vai lá nos garçons e diz: está vendo aquele moço ali? Ele é a solução para a falta do vinho. Façam tudo conforme ele disser. Imagina só, os garçons chegam perto de Jesus e ficam aguardando uma ordem de Jesus. E Jesus vai dizer: olha, enche ali aquele negócio de água, tira um pouquinho e leva, vamos provar. Como assim? Água? Não vai ter uma oração forte, nada, é só eu. Olha, entenda os milagres de Jesus numa simplicidade. E quando o homem provou, ele disse: olha, aqui é o vinho melhor que tem. Então Jesus operou ali em Caná da Galileia o seu primeiro milagre. Ele restaurou a alegria daquele casamento. Ele não deixou que aquele casamento, já no seu início, fosse um desastre. Jesus estava ali e operou um milagre na vida daquela família. A solução para a alegria, talvez, que esteja faltando dentro da tua casa, a solução para a alegria que está faltando no teu casamento, na tua família e na tua vida, é Jesus. Talvez esteja faltando Jesus na tua família, talvez esteja faltando Jesus na tua casa. Talvez você ainda não abriu a porta. Talvez você, perdão, talvez você ainda tenha ouvido até agora Jesus falar, Jesus bater, Jesus chamar, mas você ainda não abriu a porta. Porque a solução para a alegria reinar na tua casa é Jesus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos atentar para as palavras dele e fazer tudo como ele disser. É que muitas vezes a gente só quer receber, mas não queremos fazer tudo conforme ele disser. Para a alegria reinar na nossa casa, precisamos obedecer a palavra de Jesus. Eu não vou encher essas talhas de água não, esse cidadão está doido.
Está faltando vinho, não é água. Não poderia ter Jesus recebido essa resposta? Que loucura é essa? Eu vou lá tirar um copo dessa água e levar para o mestre Sala, está louco? Precisamos deixar Jesus falar. Precisamos obedecer Jesus falar. O falar de Jesus, mesmo quando aquilo não fizer nenhum sentido, Deus sabe o que é o melhor para a sua vida. Deus sabe o que é o melhor para a sua família. É que muitas vezes nós pensamos ou queremos achar que sabemos mais do que Deus, que conhecemos mais do que Deus, ou pior, que podemos mais do que Deus. E é aí que está o nosso erro, irmãos. E é nesse momento que nós nos enganamos. E eu pergunto para você nesta noite: quem já abriu as portas da sua casa para Jesus? Eu quero dizer para você que o milagre já é uma realidade na sua vida. O milagre de Jesus já é uma realidade na sua vida. Talvez você não tenha percebido. E olha que interessante. Rapaz, o negócio está ruim. Olha que interessante. Veja comigo. Se os garçons, somente os garçons, o texto me deixa entender que o noivo e nem o mestre Sala sabiam que o vinho estava acabando ou que tinha acabado. Por quê? Porque levam para o mestre Sala o vinho experimentar e depois ele chega para o noivo e diz: olha, tu deixou o melhor vinho para o final. E ninguém vê mais falar sobre isso. O que eu quero dizer, irmãos? É que o milagre está acontecendo nas nossas vidas e nós não estamos nem percebendo. Muitas vezes Deus está fazendo um milagre nas nossas vidas e nós não estamos nem percebendo. Porque eu creio que o noivo e a noiva foi saber desse episódio muito tempo depois. Depois que a festa acabou. Alguém chegou e falou: olha, o negócio aqui ia dando errado. Se não fosse Jesus que estivesse aqui, o negócio tinha desandado, porque faltou o vinho. Então o noivo não estava nem sabendo, mas o milagre estava acontecendo dentro da casa dele, porque a presença de Jesus fez toda a diferença naquele lugar. Você acordou de manhã, e de 6 da manhã até agora, se passou-se aproximadamente 13 a 15 horas, e muitas coisas aconteceram na sua vida, e você nem percebeu o agir de Jesus. Quantas e quantas vezes? É por isso que diz que o presente hoje é um milagre. Viva o hoje o dia que Jesus preparou para você, porque desde que você levantou, Ele tem cuidado de você aqui na palma das suas mãos. É por isso que eu disse, se você já abriu as portas da sua casa para Jesus, o milagre é uma realidade na sua vida. Está tudo normal, está tudo dando certo, nada deu errado, e mesmo que desse, o milagre é uma realidade na sua vida. Mas tem mais casas que Jesus visitou, tem mais casas que Jesus no seu ministério teve o privilégio de entrar, casas que tiveram o privilégio de receber Jesus. E uma segunda casa que eu quero falar com você nesta noite, está lá em Lucas capítulo 8, versículo 40. Amém? Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, Lucas 8, 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque
todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhes que entrassem aonde? Em sua casa. Nós sabemos a história de Jairo. Jairo, um príncipe da sinagoga, aguarda ali a chegada de Jesus, e a Bíblia fala que tinha uma multidão, não era pouca gente, mas Jairo ele rompe aquela multidão, e chega até Jesus e suplica que Jesus vá com ele até a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. É assim que diz o texto do versículo 42, porque tinha uma única filha, quase 12 anos, que estava à morte. E o texto relata que Jesus aceitou o convite para ir à casa de Jairo. E nesse trajeto, do local onde Jesus estava até a casa de Jairo, eu não sei a distância, mas a multidão seguia Jesus, a multidão apertava Jesus, a multidão cercava Jesus, e dentro desse trajeto apareceu aquela mulher do fluxo de sangue, que toca na orla de Jesus, na orla de suas vestes, e imediatamente a Bíblia fala que aquela mulher é curada da sua enfermidade. Mas Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus parou, porque sentiu que dele saíra poder, e eu creio que todos ali pararam, e Jesus ficou se perguntando quem tocou, e eu disse para Jesus, todo mundo te aperta, e tu fica com essas perguntas. Mas Jesus, eu recebi um toque diferente, eu recebi um toque especial, e o foco que eu quero trazer para você é o seguinte, que Jesus parou, curou aquela mulher, e Jairo estava ali esperando, e Jairo estava ali aguardando. Eu quero ver com você, irmãos, a continuação desse texto, mas em Marcos capítulo 5, Marcos ele é mais detalhista nessa questão. Marcos capítulo 5, veja o versículo 29, o que diz. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Então, no decorrer do trajeto, Jesus parou para conversar com essa mulher, mas Jairo tinha pressa, irmãos. Jairo estava apressado pelo milagre dele. Quem tem filho doente sabe da aflição que é para os pais ver um filho doente. E no caso de Lázaro, ele fala que a filha estava quase à morte. E eu imagino Lázaro Lázaro, Senhor, Jairo. Eu imagino Jairo ali, no pé inoto, Jesus, vamos, Jesus. Jesus lá conversando com a mulher, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada com Deus, enquanto estamos esperando pelo nosso milagre, nós vamos ver o milagre acontecer na vida dos nossos irmãos. E é motivo para nós nos alegrarmos. Porque uma hora vai chegar a nossa vez. Porque muitas vezes nós queremos as coisas assim, mas tudo acontece no tempo do Senhor. Jairo estava caminhando com Jesus. Jairo estava caminhando com Jesus rumo à sua casa. Mas só que chegou um momento que Jesus para curar aquela mulher, e Jesus ainda está falando com aquela mulher, quando alguém da casa de Jairo chega e fala assim, versículo 35. Estando ele ainda falando,
chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disse: a tua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. A caminhada que Jairo estava tendo com Jesus não evitou essa má notícia. Porque muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e achamos que nada de ruim possa nos acontecer. Achamos que não vai chegar muitas vezes nenhum dia mau na nossa vida. Eu quero dizer que a caminhada com Cristo não nos isenta de problemas, irmãos. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas se animem, tenham bom ânimo, eu venci. Porque muitas vezes, na caminhada com Cristo, nós podemos ter livramento, ou podemos ter socorro. Existe uma diferença de livramento para socorro. Jesus pode lhe livrar de uma aflição, mas pode lhe socorrer na sua aflição. E Ele sabe a melhor maneira de agir. Talvez você esteja passando por uma luta e diga: Senhor, eu estou nesta luta, mas Jesus pode te socorrer no meio da tua luta, como também pode te livrar de uma grande luta. E nós precisamos entender que muitas vezes, quando passamos por luta, não é que Deus esqueceu de nós. O Senhor pode ser socorro no meio das nossas lutas e no meio da nossa aflição. Como eu falei, a promessa do Senhor e as palavras do Senhor e a presença do Senhor, ela vai fazer diferença na nossa vida. E quando Jairo recebe aquela notícia, você já parou para pensar como ficou o coração daquele homem? Como ficou o coração daquele pai em acabar de ver o milagre acontecer na vida de uma pessoa? E eu creio que aquele milagre daquela mulher aumentou ainda mais a fé de Jairo, ao ponto dele pensar: daqui a pouco vai ser a vez da minha filha, vai ser curada. Aí Jesus está terminando de falar, e vem alguém e diz: Jairo, tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Já parou para pensar, irmãos? Eu posso imaginar que a gente esteve numa situação bem complicada há uns meses atrás, com o nosso filho ali naquela UTI, quando a gente olhava e dizia: Senhor, é só o Senhor na causa desse menino, é só o Senhor para dar vida a essa criança, com dias de vida, num tanto sofrimento. Teve uma vez que eu cheguei lá, entrei e vi no momento em que estavam tirando o sanguezinho aqui da mão dele para um exame, irmãos, a enfermeira apertava o punho aqui dele, a mãozinha dele, para sair uma gota de sangue assim, quase que petrificada, e o bichinho chorava, e aquilo doía no nosso coração, e sem saber o futuro, porque os médicos não diziam nenhuma expectativa, só falavam do tratamento: vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, mas e aí, vai surtir um efeito? Não, a gente não sabe. Então eu posso imaginar o quanto o coração de Jairo se perturbou naquele momento. Mas o texto diz, no versículo 36, algo muito especial. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, Jesus ouviu as palavras que disseram a Jairo. No meio da multidão, no meio do alvoroço, as pessoas querendo tocar em Jesus, as pessoas querendo falar com Jesus, mas Jesus estava atento ao caso
Eu falei Lázaro, não foi, irmãos? De novo. Ao caso de Jairo. Jesus estava com seus ouvidos atentos à situação de Jairo. Podemos entender que na nossa luta, na nossa dor, o nosso sofrimento não passa desapercebido por Jesus. Não se engane. Ele sabe, Ele ouve. Porque a gente acha que Jesus está tão longe, né? Eu estava refletindo esses dias sobre Jesus na igreja. Jesus aqui. Como seria? Qual seria a nossa visão de Jesus aqui? Jesus está aqui, a gente louva, mas como seria a reação de Jesus aqui na igreja? Como ele estaria vestido? Será que estaria com aquelas roupas lá daquela época? Eu creio que não. Eu creio que Jesus estaria vestido como nós. Como ele estaria recebendo o nosso louvor e a nossa adoração? Porque a gente pensa que Jesus está tão longe, mas ele está tão perto. Para ouvir as nossas aflições, ver, ouvir o nosso clamor. E Jesus estava aqui com os ouvidos atentos ali ao que foi falado para Jairo. No livro de Isaías, não precisa abrir, diz que Deus fala o seguinte: eu te gravei nas palmas das minhas mãos, para não esquecer. Você está gravado na palma da mão de Deus, e as mãos é o membro do corpo que a gente mais vê durante o dia. Está aqui, toda hora a gente está pegando alguma coisa, está vendo as mãos. Para que você não seja esquecido de Deus, você está gravado na palma da mão dele. Então Jesus ali, ouvindo o que foi dito a Jairo, de imediato, disse a ele: não temas, crê somente. Irmãos, você consegue entrar nesse texto e no momento de mais dor, do momento mais doloroso que você possa estar passando, você receber o abraço de Jesus, dizendo para você, no meio da sua luta, do seu sofrimento: não temas, crê somente. Eu não sei, irmão, se tem alguém aqui passando por uma adversidade, mas nesta noite receba esta palavra como uma palavra profética do Senhor. Não temas, creia somente, porque o Senhor vai entrar com ação na tua vida e o teu milagre vai chegar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo isso, irmãos, como uma palavra forte. Sabe, Jairo recebeu ali do próprio Jesus uma palavra de conforto e de esperança. Creia somente. Mas crê. Mas a menina está morta. Mas creia. Mas não tem esperança. Mas creia. Eu não vejo saída. Creia. Quem está falando é Jesus. Porque muitas vezes a gente se desespera. Muito embora ouvindo as palavras de Jesus, Jairo poderia não receber, Jairo poderia não entender, Jairo poderia se desesperar, mas Jairo escolheu crer. Mas Jairo escolheu continuar a caminhada com Jesus até a sua casa. Jesus não falou: ei, eu vou ressuscitar. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Jesus disse: creia somente, e vamos continuar a caminhada. E vamos continuar a caminhada. E nós sabemos que Jesus chega ali na casa de Jairo. Versículo 37. E não permitiu que alguém entrasse, que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Irmãos, aqui eu vejo o seguinte:
Jesus poderia ter levado todos os discípulos, não poderia, para fazer uma oração forte, e o negócio pegar fogo e o milagre acontecer? Poderia. Jesus poderia ter levado o Judas, não poderia? Mas Judas é traidor. Jesus poderia ter levado Tomé, mas Tomé é incrédulo. Então, muitas vezes, nós precisamos selecionar as pessoas que nós levamos para a nossa casa. Jesus selecionou ali 3 discípulos, e tinha 12. Então, cuidado com quem você conta os seus sonhos. Cuidado para quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado para quem você compartilha a sua mesa, com quem você compartilha a sua mesa. Eu conheço um relato de uma senhora, acho que eu já contei aqui uma vez, que, contando lá no trabalho, que contou o desejo que ela tinha de reformar a casa. E ela contou os detalhes como ela queria, para a vizinha dela. Eu quero a minha cozinha assim, eu vou fazer isso no quarto, eu vou fazer a sala desse jeito. Contou tudo. A vizinha foi e fez do mesmo jeito que ela contou. Roubou o sonho dela. Ela ficou pasmada. Mas acontece assim, irmãos. Às vezes a gente está contando nosso sonho para alguém que tem uma inveja medonha da gente. E a gente acha que é nosso amigo, nosso irmão. Então nós precisamos selecionar. Precisamos ter discernimento espiritual para saber o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Então Jesus, ele vai ali naquela casa, e nós continuamos o texto, ele traz vida àquele lugar. Ele ressuscita ali aquela menina. O que estava morto ali na casa de Jairo, Jesus trouxe vida. Jesus transformou o riso, choro em riso, a tristeza em alegria e a morte em vida. Eu não sei o que está morto na tua casa, ou quase morrendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você permitir Jesus entrar nela, o milagre vai acontecer. Se você abrir a porta, o milagre vai acontecer. Não tenha medo, não duvide, creia somente. Amém? E o tempo não espera pela gente, nós vamos passar para uma próxima casa. Jesus visitou também uma outra casa que está em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1. Glória a Deus, Lucas 19, capítulo 1. Quem deseja o milagre, quem deseja que Jesus opere o milagre na sua casa, precisa abrir a porta. Lucas 19, 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu nos... Aqui tem sicômoro, né? Mas é uma figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje preciso ficar aonde? Algumas traduções dizem, hoje convém pousar na sua casa. Observe que nas duas primeiras casas, Jesus ele é convidado. Mas na casa de Zaqueu, Jesus se convida. Porque o que Jesus quer fazer na casa de Zaqueu, nunca vai partir do homem. Nunca vai partir do ser humano. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Zaqueu que tinha o desejo de conhecer Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando por ali rumo a Jerusalém. E ele tinha o desejo de saber quem era Jesus, o desejo de conhecer o Senhor. E muitas pessoas estão tomadas desse desejo. Mas como eu falei para você no começo, o desejo sem ação não vale nada, não realiza coisa nenhuma. E Zaqueu tinha também uma dificuldade de chegar até Jesus. A multidão era uma dificuldade. A sua pequena estatura era uma dificuldade. Mas a gente vê que o desejo de Zaqueu de conhecer Jesus era tão grande que ele dá o seu jeito. Ele corre, ele vai adiante, ele sobe em uma árvore, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Ele dá o seu jeito para conhecer Jesus. Quem quer, corre atrás. Quem quer, dá um jeito. E Zaqueu assim o fez. E Jesus o surpreende. Com o convite de Jesus de entrar na casa dele. Entenda, irmãos. Zaqueu era publicano, não somente publicano, ele era chefe dos publicanos. Publicanos não era uma pessoa bem quista no meio do povo judeu. Nós sabemos que os publicanos, eles eram pessoas que cobravam os impostos, tidos como avarentos, como egoístas, né? Até como ladrões e traidores da própria nação, porque eles serviam a Roma. Muitos deles extorquiam os seus compatriotas. Então Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Não era uma pessoa muito benquista. Religiosamente, se evitava fazer negócio com o publicano, porque diziam que ele era impuros, por ter contratos com Roma, por ter contratos com os gentios. Então, Zaqueu, até no meio da multidão, ele era hostilizado. E quando Jesus diz, olha, me convém entrar em tua casa, Jesus é alvo de muitas críticas. Mas como assim? Como sendo Jesus um profeta, come com os pecadores? Você que lê Bíblia, deve ter visto isso muitas e muitas vezes, esse questionamento por parte dos fariseus. Como Jesus, sendo o que diz ser filho de Deus, um profeta, ele tem comunhão com os pecadores? Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria, no versículo 6, e apressando-se desceu, e recebeu com júbilo, e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, entrara para ser hóspede de um pecador. Zaqueu, ele abriu as portas para Jesus. E nesse encontro com Jesus, a vida de Zaqueu foi transformada. Ele percebeu o quão pecador ele era e de quão necessitado da graça do Senhor ele precisava. Não somente da graça, mas do perdão do Senhor. Porque quando o homem pecador tem um encontro com Jesus, não tem como ele sair da mesma forma. Zaqueu sendo rico, Zaqueu sendo um homem abastardo, ele entendeu que a riqueza dele não valia nada se ele não tivesse a graça e o perdão
do Senhor. É como Laodiceia, lembra? Que achava que tinha tudo porque tinha dinheiro e porque tinha riqueza, quando na verdade não tinha nada. Então Zaqueu percebeu isso, o que muitas pessoas precisam perceber hoje, do quão pecadoras elas são. É por isso que eu comecei dizendo, as igrejas precisam pregar sobre o pecado, sobre o arrependimento, para que o pecador entenda que ele precisa se arrepender dos seus pecados e assim ser salvo. Quando eu falei que Jesus, nas outras casas, ele foi convidado, mas aqui ele faz o próprio convite a ele mesmo, Jesus se autoconvida, é porque o que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu, não parte do homem, e nunca partirá. Jesus foi trazer para aquela casa salvação. Jesus foi trazer para a casa de Zaqueu aquilo que ninguém poderia trazer: salvação, arrependimento, perdão dos pecados. E olha o que Zaqueu faz ao receber Jesus, e ao ter esse encontro com Cristo, no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. No mesmo instante, Zaqueu entendeu que a riqueza dele sem Cristo não valia de nada. E no mesmo instante, esse homem pecador, descumpridor da lei, ele passa a entender que precisa cumprir a lei, que precisa viver a lei de Deus, porque devolver quadruplicado estava na lei de Moisés. Você entende essa mudança radical? De tanto Zaqueu desejar encontrar Jesus, ele conseguiu. Ele não conseguiu somente encontrar, ele conseguiu ter o Senhor na sua casa. Ele conseguiu ter a restauração da sua família no sentido salvífico. Tanto é que Jesus fala no versículo 9: hoje veio salvação para esta casa. Hoje veio salvação para esta casa. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Esse privilégio de receber Jesus, de abrir a porta, não é só para Zaqueu, ele está estendido a todos nós. Da mesma maneira que Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, da mesma maneira que Zaqueu abriu a porta para Jesus, você também pode fazer nesta noite, para que você possa ouvir Jesus dizer para você: hoje veio salvação para a tua casa. Porque, irmãos, alegria é bom. A ressurreição da filha de Lázaro, aquela cura foi bom. Mas não há nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que ser salvo da condenação eterna, do fogo eterno. E isso Jesus está disposto a nos dar, para aqueles que ainda não recebeu. Coloca no Apocalipse de novo. Nesta noite, eu quero que você ouça essas palavras, não como eu falando, mas como se fosse Jesus falando ao seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas, e Ele não está somente às portas, Ele está batendo. Se você ouviu a palavra do Senhor, tome uma atitude de abrir a porta. Experimente
ter Jesus na sua casa, ter Jesus como Senhor da sua família, da sua vida. Experimente receber de Jesus não somente a alegria e não somente vida em abundância, mas também a salvação eterna por meio dele. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor. Eu convido o pastor Flávio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.